Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez, e hoje nós vamos trabalhar com a segunda semana do PET adaptado de vocês, da turma do EJA do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem? Lembrando que é sempre importante, eu já disponibilizei para vocês no Google Classroom e no grupo da sua sala de aula no WhatsApp, o PDF referente à segunda semana do PET volume 2. Então, de alguma maneira, seja por smartphone, seja no seu computador, ou seja de forma impressa, é importante que você acompanhe essa teleaula com o material em mãos, tá certo? E como eu sempre faço, o PET sempre te dá uma opção, um site para você fazer uma pesquisa para melhor enriquecer as atividades desse material, dessa semana. Então, como eu sempre faço, eu fiz essa pesquisa para vocês e nós vamos trabalhar ela na teleaula. Então, é sempre importante, pessoal, nessas pesquisas que eu apresento para vocês, você estar com seu caderno em mãos e fazer a anotação também daquilo que você achar importante, dado o fato que essa pesquisa não consta no seu material do PET, tá bom? Então, vamos lá para a teleaula. Tema: Conto, parte 2. Olá, querido ou querido estudante. Você continuará estudando o gênero textual conto nesta semana. Abordaremos aspectos relacionados ao tempo da narrativa. Uma boa semana de estudo para todos. Breve apresentação. O conto é uma narrativa ficcional que apresenta uma história na qual atuam personagens em um espaço e tempo definidos. Para saber mais, consulte. Então, aí, ó, o tempo, a narrativa de ficção, Recanto das Letras, disponível em. Então, ele sugeriu essa pesquisa para vocês e é ela que a gente vai trabalhar agora, tá bom? O tempo na narrativa de ficção. Aí ele apresentou essa imagem aí para vocês, tá ok? Estudos literários. O ficcionista é o senhor do espaço e do tempo em que a própria vida humana se realiza. É assim que podemos acompanhar Henry Esmond ao longo de toda a sua vida, em que Hamlet poucas horas passará conosco. Em um dia de leitura, podemos viver anos e anos da existência das personagens de uma ficção. João Gaspar Simões, Ensaio sobre a Criação do Romance. O tempo na narrativa é o período que assimila o percurso cronológico, tempo de um acontecimento que vai do início ao fim da história. Muitas histórias se passam em um curto período de tempo, outras têm um enredo, tá tudo emendado ali, desculpe, um enredo que se estende por muitos anos. O tempo em um conto geralmente é mais curto em relação ao romance e à novela. Nestes, o transcurso do tempo é mais dilatado. No romance, novela e conto, o tempo é fictício, ou seja, correspondem aos eventos da história. Por isso, o tempo da história nem sempre coincide com o tempo em que ela foi escrita ou publicada. Um dos mais comuns exemplos desta não coincidência temporal está no romance O Nome da Rosa, de Humberto Eco, cuja narrativa se desenrola na Idade Média, embora tenha sido escrito há pouco tempo. É importante também não confundir o tempo do narrador com o tempo da ação. Eventualmente, pode ser o mesmo. Observe o fragmento de O Ateneu, Raul Pompeia. Eu tinha 11 anos, afirma o personagem narrador. Pelo pronome pessoal e o verbo no pretérito, podemos perceber que o tempo da ação está no passado, mas o da narração no presente da história. O personagem narrador, na sua vida adulta, narra fatos acontecidos durante a sua pré-adolescência. Por ser uma narrativa ficcional e não histórica, a cronologia cria o seu tempo interno, atendo à lógica temporal e passado, presente, futuro. No romance, novela e conto, há dois tipos fundamentais de tempo interno, ou melhor, o cronológico ou histórico e o psicológico ou metafísico. Cronológico ou histórico.
é marcado pelo ritmo do relógio, pelo movimento do sol, alternância dia e noite, pelo calendário, pelas estações do ano, etc. É o tempo objetivo, visível ao leitor, mais desprevenido. Este vê a história desenrolar-se à sua frente, obediente a uma cronologia histórica definida. Geralmente, o próprio ficcionista, na introdução da história, indica as datas em que os fatos se sucedem, e mesmo que não a indique, o próprio texto se incumbe de oferecer os dados que servem à orientação do leitor, ordenados segundo a cronologia do relógio. Serve de exemplo o segundo capítulo de Senhora, José de Alencar. Logo à entrada, observa-se a seguinte pormenorização cronológica. Seriam 9 horas do dia, um sol ardente de março esbate-se nas venezianas que vestem as sacadas de uma sala nas laranjeiras. O processo narrativo no tempo cronológico pode apresentar os fatos no momento em que estão acontecendo, isto é, no presente da história, ou então, no passado, quando já perfeitamente concluídos. Da mesma maneira, pode também entremear presente e passado, utilizando a técnica de flashback. José de Alencar, em Senhora, também trabalha o flashback narrando o casamento de Aurélia e Fernando até a noite de núpcias, quando então promove um corte e passa a narrar fatos anteriores ao casamento para finalmente retomar fatos acontecidos depois do casamento. O flashback é muito utilizado nas novelas de televisão, tem a função de esticar a trama, principalmente quando a novela é um sucesso e precisa ser prolongada por interesses financeiros. No entanto, o flashback cumpre papel importante na caracterização dos personagens e na introdução de elementos explicativos do passado para os conflitos do presente da narrativa. As narrativas de ação usam o tempo cronológico. As históricas, que fazem referência a fatos históricos reais, usam o tempo histórico. Referem-se a épocas passadas e apresentam uma cronologia que corresponde à realidade histórica do passado. Número 2, psicológico ou imaterial, metafísico. Não obedece à cronologia, não mantém nenhuma relação com o tempo e com o tempo propriamente dito, cuja passagem é alheia à nossa vontade. O tempo psicológico transcorre no interior de cada personagem ou de cada ser humano, numa ordem determinada pelo desejo ou pela imaginação do narrador ou dos personagens, e reflete suas vivências subjetivas, suas angústias e ansiedades. É o tempo interior que se alarga ou se encurta conforme o estado de espírito em que se encontra. Falas como, o tempo não passa, ou esse minuto não acaba, refletem o tempo psicológico. Daí dizem-se que o tempo psicológico altera-se de pessoa para pessoa. O que importa, como já foi dito, é o momento da personagem, suas emoções e reflexões. Por isso, através de seus devaneios e memórias, ele poderá ir ao passado e ao futuro sem obedecer à ordem do tempo cronológico. Para exemplificar, observe essa passagem do conto Missa do Galo, de Machado de Assis, em que o narrador personagem espera a meia-noite da véspera de Natal. Os minutos voavam, ao contrário do que costumavam fazer. Quando são de espera, ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por elas um acaso. Observe com o tempo, como o tempo para o narrador personagem se encurta, ou melhor, voa. Quer dizer, parecia que voavam, pois era esta sensação que ele tinha naquele momento. É o tempo psicológico, o tempo interior que se alarga ou se encurta conforme o estado de espírito da personagem. No processo de construção do tempo psicológico, não raro se associa o flashback, técnica praticamente a serviço do tempo psicológico. Tomemos como exemplo São Bernardo de Graciliano Ramos. Nele, Paulo Honório, narrador personagem, é perseguido pela lembrança da esposa morta, Madalena, todos os dias ao cair da noite. Número 3, a gramática do tempo. Para a obtenção de um determinado efeito temporal na ficção,
É de suma importância controlar a flexão dos tempos verbais presente, pretérito e futuro. Outros recursos para a construção do tempo são os advérbios e as locuções adverbiais, como há pouco, ontem, agora, no dia seguinte, há 2 dias, etc. Na construção do tempo de uma narrativa, deve-se, em primeiro lugar, determinar em que momento as ações se sucederão e, depois, escolher os verbos, advérbios e locuções adverbiais de acordo com o momento a ser caracterizado. Aí o autor do texto, tá bom, pessoal? De onde foi tirado, ó, Ricardo Sérgio, enviado por Ricardo Sérgio em 3/3/2007, reeditado em 10/2/2010. Então, isso aí é a referência de onde foi retirado o texto de quem produziu esse texto, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos continuar. Vamos para as atividades. O que você achou do conto O Menino que Escrevia Versos? Gostou? A proposta dessa semana é trabalharmos aspectos relacionados ao espaço e tempo da narrativa. Preparados ou preparadas? Mas antes, releia o conto para dar continuidade às suas atividades. Então, vamos voltar para o conto, né? Para estarmos melhor preparados para efetuar essas atividades propostas, releremos o conto proposto na teleaula anterior, O Menino que Escrevia Versos. Então, vamos lá. O Menino que Escrevia Versos. Velho conhecido de muitas pessoas, o conto de fadas é marcado pela existência de fadas e outras criaturas mágicas entre suas personagens. Esse subgênero de conto é especialmente lido por crianças, embora existam narrativas assim voltadas para o público mais velho. De que vale ter voz? Se só quando não falo é que me entendem? De que vale acordar? Se o que vivo é menos do que sonhei? Versos do menino que fazia versos. Então tá lá a gravura, né? Então vamos para o texto. Ele escreve versos. Apontou o filho como se entregasse criminoso na esquadra. O médico levantou os olhos por cima das lentes com o esforço de alpinista em topo de montanha. Há antecedentes na família? Desculpe, doutor. O médico destrocou-se em tintins. Dona Serafina respondeu que não. O pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página. Lia motores, interpretava chaparias. Tratava bem, nunca lhe batera, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. Serafina, você cheira a óleo castrol. Ela hoje até se comove com a comparação. Perfume de igual qualidade, qual outra mulher ousa sequer sonhar? Pobres que fossem esses dias para ela, tinham sido lua de mel. Para ele, não fora senão período de rodagem. O filho fora confeccionado nesses namoros de unha suja, restos de combustível manchando o lençol, e oleosas confissões de amor. Tudo corria sem mais. A oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo. Mas eis que começaram a aparecer pelos recantos da casa papéis rabiscados com versos. O filho confessou sem pestanejo a autoria do feito. São meus versos, sim. O pai logo sentenciara. Havia que tirar o miúdo da escola. Aquilo era coisa de estudos a mais. Perigosos contágios, más companhias. Pois o rapaz, em vez de se lançar no esfrega-refrega com as meninas, se acabrunhava nas penumbras e por ainda escrevia versos. O que se passava? Mariquice intelectual ou carburador entupido? Havarias destas que a vida do homem se queda em ponto morto? Dona Serafina defendeu o filho e os estudos. O pai, conformado, exigiu. Então, ele fosse examinado. O médico que faça a revisão geral, parte mecânica, parte elétrica. Queria tudo, que se afinasse o sangue, calibrasse os pulmões e, sobretudo, lhe espreitassem o nível do óleo na figadeira. Houvesse que pagar por sobressalentes, não importava. O que urgia era por cobro aquela vergonha familiar. Olhos baixos, o médico escutou tudo, sem deixar de escrevinhar num papel. Aviava já a receita para a poupança de tempo.
Com enfado, o clínico se dirigiu ao menino. Dói-te alguma coisa? Dói-me a vida, doutor. O doutor suspendeu a escrita. A resposta, sem dúvida, o surpreendera. Já a dona Serafina aproveitava o momento. Está a ver, doutor? Está a ver? O médico voltou a erguer os olhos e a enfrentar o miúdo. E o que fazes quando te assaltam essas dores? O que melhor sei fazer, excelência. E o que é? É sonhar. Serafina voltou a casa, à carga, e desferiu uma chapada na nuca do menino, do filho. Não lembrava que o pai lhe dissera sobre os sonhos que fosse sonhar longe, mas o filho reagiu. Longe? Por quê? Perto, o sonho aleijaria alguém? O pai teria, sim, receio de sonho, e riu-se acarinhando o braço da mãe. O médico estranhou o miúdo. Custava a crer, visto a idade. Mas o moço, voz tímida, foi-se anunciando. Que ele, modéstia apartada, inventara sonhos desses que já nem há, só no antigamente. Coisa de bradar à terra, exemplificaria para melhor crença, mas nem chegou a começar. O doutor interrompeu. Não tenho tempo, moço. Isso aqui não é nenhuma clínica psiquiátrica. A mãe, em desespero, pediu clemência. O doutor que desse ao menos uma vista de olhos pelo caderninho dos versos, a ver se ali catava o motivo de tão grave distúrbio. Contrafeito, o médico aceitou e guardou o manuscrito na gaveta. A mãe que viesse na próxima semana e trouxesse o paciente. Na semana seguinte, foram os últimos a ser atendidos. O médico sisudo taciturneou. O miúdo não teria, por acaso, mais versos? O menino não entendeu. Não continuas a escrever? Isso que faço não é escrever, doutor. Estou sim a viver. Tenho este pedaço de vida, disse, apontando a um novo caderninho quase a meio. O médico chamou a mãe à parte, que aquilo era mais grave do que se poderia pensar. O menino carecia de internamento urgente. Não temos dinheiro, fungou a mãe, entre soluços. Não importa, respondeu o doutor, que ele mesmo assumiria as despesas e que seria ali mesmo, na sua clínica, que o menino seria sujeito a devido tratamento. E assim se procedeu. Hoje, quem visita o consultório raramente encontra o médico. Manhãs e tardes, ele se senta num recanto do quarto onde está internado o menino. Quem passa pode escutar a voz pausada do filho do mecânico, que vai lendo, verso a verso, o seu próprio coração, e o médico abreviando silêncios. Não pare, meu filho, continue lendo. Quem escreveu foi Mia Couto, o menino escrevia versos no livro Fio das Missagens, São Paulo, né, Companhia das Letras. Em 2009 foi publicado, tá certo? E se encontra na página 131, capítulo 13. Questão número 1. Em uma narrativa, todas as ações, aí pessoal, vamos retomar o material do PET, tá bom? Todo mundo com o PET em mãos para acompanhar a nossa resolução. Em uma narrativa, todas as ações se desenvolvem a partir de pontos de referência, no espaço ou no tempo. Esses pontos ajudam a situar ações umas em relação a outras e funcionam para o leitor como pontos de apoio à interpretação e compreensão da história contada. Em Um Menino que Escrevia Versos, há dois referenciais espaciais. Quais são eles? Resposta: os dois espaços referenciais são a casa do menino, onde se desenvolvem as ações antes da consulta, e o consultório médico. Questão número 2. O tempo organiza a sucessão das ações e permite que o leitor perceba uma sequência, o que acontece antes e o que acontece depois. Mas o antes e o depois só podem existir e fazer sentido para o leitor quando se estabelece um momento de referência no tempo. Qual é o momento de referência da narrativa? O menino que escrevia versos? O momento de referência da narrativa é a consulta médica, visto que é a partir desse momento que se define o antes, quando o narrador conta o porquê de os pais levarem o menino ao médico, e o depois, que refere-se ao que aconteceu após a consulta. Questão número 3.
Em uma narrativa, os tempos dos verbos empregados nos ajudam a compreender essa estrutura das relações entre o antes e o depois. No conto lido, pode-se notar que os verbos expressam as ações diretamente relacionadas com esse momento de referência. Letra A. No trecho, o pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página. Lia motores, interpretava chaparias, tratava bem, nunca lhe batera, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. Os verbos em destaque, no caso, são espreitara e conseguira, né, e batera, né? Os verbos em destaque estão no tempo de conjugação verbal, pretérito mais que perfeito, simples do indicativo. Qual é o momento referência dessas ações? O que essas formas verbais indicam? Que sentido essas formas verbais assumem no trecho? Pessoal, pretérito mais que perfeito é aquele passado remoto, ou seja, está retratando uma coisa que aconteceu há muito tempo, antes dos fatos atuais. Tudo bem? Então vamos ver a resposta. O momento de referência é a consulta com o médico. Essas formas verbais indicam as ações do pai do menino ocorridas anteriormente à consulta com o médico, ou seja, o momento de referência assumindo no texto a função de construção das relações temporais da narrativa, possibilitando a definição do momento de referência e o que ocorre antes desse momento. Letra B. Antes de ser empregado, nos diálogos, o tempo presente do indicativo ocorre em vários outros trechos da narrativa. Por exemplo, ela hoje até se comove com a comparação. Perfume de igual qualidade, qual outra mulher ousa sequer sonhar? Então, comove e ousa, está em destaque. Pobres que fossem esses dias, para ela, tinham sido lua de mel. Por que isso ocorre? Que sentido essas formas verbais assumem em tais trechos? Então, pessoal, o presente do indicativo, ele não significa que está indicando uma coisa que acontece naquele momento. Ele está mais relacionado a um comportamento ou uma sequência de ações da personagem, né? Então, é uma coisa que ela já se acostumou, né? Então, ela se comove, ela nem ousa sequer sonhar, né? Então, é uma coisa, é um hábito que ela desenvolveu com o passar do tempo. Não é uma coisa que está acontecendo naquele exato momento. Para esse tempo verbal que a gente quer usar para indicar uma coisa que acontece naquele exato momento, é a forma verbal do gerúndio, tá certo? Por exemplo, se falar, eu estou me comovendo com você, quer dizer, uma coisa que está acontecendo naquele exato momento, tá bom? Então, vamos continuar. O emprego dos verbos no presente do indicativo indica as ações que ocorrem após a consulta médica, sendo que essa forma verbal também contribui na construção das relações temporais da narrativa, possibilitando dessa vez, além da definição do momento de referência, o que ocorre depois desse momento. Tudo bem? Vamos lá. Repetiu aí, vocês me desculpem, né? Tá ok? Vamos para a letra C. No conto lido, em quais situações foram empregados verbos no pretérito perfeito do indicativo? Podemos ver no trecho, o médico voltou a erguer os olhos e a enfrentar o miúdo, né? Então, ó, quais situações foram empregados os verbos no pretérito perfeito do indicativo? Então, a gente tem lá, ó, voltou a erguer os olhos e a enfrentar o miúdo. Então, a gente tem o verbo voltou, que está no pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito, pessoal, ele indica um ato acontecido em um passado mais recente, ou seja, aconteceu uma coisa ontem, tá certo? É diferente do pretérito mais que perfeito, que, como eu disse, é um passado remoto, tá ok? Então, voltou aí é o que a gente chama de pretérito perfeito do indicativo, ou seja, é um fato que aconteceu, está no passado, mas é um passado mais recente, tá ok? Aí de onde que a gente tirou algumas referências, tá ok? Pessoal, a gente está encerrando a teleaula de hoje, tá certo?
Eu espero que tenha auxiliado vocês, que o objetivo é auxiliar vocês na resolução do material do PET. Eu desejo que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.